E aí, Veckers, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um nome forte e polêmico que caiu no Enem de 2015, Simone de Beauvoir. E para a gente abordar essa pensadora, eu vou convidar uma amiga bastante querida, Joyce Paz. Preparem-se. Escritora, romancista e ativista, Simone de Beauvoir elaborou em 1949 um tratado que até hoje delineia grande parte do movimento feminista. O seu livro é intitulado de maneira ambígua e polêmica O Segundo Sexo. O fato de que a sexualidade seria uma arena tão política quanto qualquer outra esfera de nossa vida social. Bem, que tal então um rápido percurso histórico antes de nós dialogarmos diretamente com Simone de Beauvoir? É preciso levar em consideração que até 1949, a chamada tradição filosófica ocidental havia desenvolvido em grande parte, não somente isso, mas em grande parte, digamos que um eu lírico masculino, que criou conceitos e categorias estruturantes que evocavam, aspiravam a conceitos universais, ou seja, eles valeriam independente de gêneros. Eu explico melhor. Particularmente em Simone de Beauvoir, o que estava em jogo era o exercício da fenomenologia, que é um campo da filosofia que trata de estudar a correlação entre a experiência dos sentidos humanos e a consciência deles. E particularmente na França, nós temos uma fenomenologia que havia sido desenvolvida desde Merleau-Ponty, passando por Sartre, que trazia, digamos, uma dicção, uma fala, evidentemente, masculina. E a partir de Simone de Beauvoir, portanto, nós vamos ter um exercício fenomenológico, ou seja, uma escrita sobre as vivências humanas a partir de uma dicção, de uma fala eminentemente feminina. Isso não era pouca coisa numa França em 1940. Lembre-se que a França participou da Segunda Guerra Mundial e praticamente a sua região norte foi ocupada pelos nazistas. Isso quer dizer que a França tem em sua história um passado colaboracionista, ou seja, de apoio às tropas nazistas. Perceberam o que está em jogo? Vocês têm então um texto feminino em 1949 numa França que ainda recendia as chamas da guerra. Dessa maneira, então, os escritos de Simone de Beauvoir, sejam as suas ficções, os seus romances, as suas correspondências e até mesmo os seus livros políticos, traziam um ponto de vista feminino que narrava as experiências do corpo vivido em pleno século XX, isto num mundo que se abria diante de muitas incertezas. Ora, nós estamos no período da Guerra Fria. Do lado ocidental, vocês assistiam à Guerra do Vietnã, portanto vocês sabiam que esse papo de progresso, na verdade, era uma tremenda de uma barbárie, pois nós estávamos sentindo o cheiro do napalm que caía bem de madrugada sobre as tropas dos Vietcongs. Por outro lado, no Oriente, nós conseguimos reconhecer que essa conversa de totalitarismo não era exclusividade só da direita. Afinal de contas, nós assistimos à verticalização do stalinismo. E no meio de campo desse cenário político, nós tínhamos os homens que voltavam dos frontes e encontravam um sem número de mulheres engajadas politicamente, porque afinal de contas também havia um Estado na linha de frente das indústrias bélicas. Talvez nesse momento você esteja achando estranho, que eu, Fábio, aborde um tema tão pesado e polêmico como esse. Ou então até mesmo se você for um pouco mais polemista, você talvez diga que esse não é o meu lugar de fala. Afinal de contas, digamos que a minha experiência de vida não me atribuiria representatividade histórica o suficiente, enfim, uma envergadura histórica, para poder abordar questões relacionadas ao feminismo. Bem, pelo sim ou pelo não, é por esse motivo que eu convido uma grande amiga, a Joyce Paz, do canal Cinemascope TV, para poder bater um papo com vocês. Com vocês então, Joyce. Olá, eu sou a Joyce e hoje eu tô aqui a convite do Fábio para contribuir um pouco com o tema, levantando algumas questões relacionadas à representatividade e à imagem da mulher no cinema. No ano passado, um dos maiores destaques da produção nacional foi o filme Aquários, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, que trazia no centro de sua trama a resistência de uma mulher
que se recusa a vender o apartamento onde mora para uma construtora que a assedia de maneira implacável. Aqui o que importa não é a materialidade em si, mas o direito à memória, aos laços afetivos e à identidade. Clara, personagem vivida pela Sônia Braga, é independente e dona de seu destino. A atriz, que não protagonizava um filme desde Tieta do Agreste, de 96, tem como aliada a lente de um realizador que parece ter escrito e dirigido toda a obra com a intenção de exaltar sua potência e personalidade. Mas se Sônia Braga surge absoluta e inspiradora em Aquários, a gente precisa lembrar que nem sempre sua carreira foi brindada com personagens desse porte. Nos anos 70, as chamadas pornochanchadas estavam no auge de produtividade e popularidade. Elas eram responsáveis por levar milhões de espectadores às salas de cinema, acostumados a ver nas telonas atrizes como Nicole Puzzi, Aldine Miller, Vera Fischer e Sônia Braga. Pois é, uma das maiores bilheterias da história do nosso cinema é A Dama do Lotação, filme baseado na obra do escritor Nelson Rodrigues, que narra o drama de uma mulher que rejeita o marido e começa a fazer sexo com homens que conhece nas lotações. Apesar de explorar nudez, conter insinuações, diálogos de duplo sentido e até mesmo cenas mais explícitas, filmes como A Dama do Lotação, e não seria exagero dizer a pornochanchada de maneira geral, não estava preocupada em usar o sexo para problematizar. Nesse cenário, a mulher estava totalmente submetida ao olhar masculino, muitas vezes machista, objetificante e proibitivo, além de ter seus atributos físicos explorados sem pudor e, em muitos casos, sem ao menos ter um gancho narrativo para isso. De lá para cá, a gente pôde observar mudanças importantes na nossa produção cinematográfica. A forma como o sexo e a nudez são trabalhados, estética e dramaturgicamente, foi uma delas. No cinema independente, feito a partir dos anos 90, por exemplo, o sexo deixa de ser meramente retratado como uma exaltação do prazer e passa a ser um meio de debater a representação social, a luta de classes e o empoderamento. Nomes como Cláudio Assis, Hilton Lacerda, Carinha Nunes, Marcelo Gomes e Gabriel Mascaro vieram para renovar o imaginário que a gente tem sobre a complexa e polêmica relação entre cinema brasileiro e sexo. Percebam que até agora eu tô falando de homens dando suas visões e recortes sobre o feminino, seus corpos e desejos. Mas afinal, e as mulheres em posição de poder criativo dentro dessa indústria? Dados recentes divulgados pela Ancine mostram que a participação feminina como roteirista correspondem a 23% do total de filmes brasileiros lançados anualmente. E no cargo de direção, esse percentual é menor ainda, de apenas 19%. Embora esse assunto atualmente esteja presente em muitas discussões quando se fala de cinema e representatividade, há mais de 3 décadas, mais precisamente em 85, a cartunista norte-americana Alison Bechdel, inspirada em reflexões do livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, criou uma tirinha chamada A Regra. A história é bem simples. Uma personagem feminina diz assistir a um filme somente se ele cumprir os seguintes requisitos. Ele deve ter pelo menos 2 mulheres, elas devem conversar uma com a outra sobre alguma coisa que não seja um homem ou um interesse amoroso. O teste de Bechdel foi adotado por muitos países e organizações, sofrendo algumas alterações em suas regras, como por exemplo, a condição de que essas 2 mulheres tenham nomes e que a conversa entre elas tenha pelo menos 60 segundos. Outra iniciativa que vale a pena vocês conhecerem é a do Instituto Geena Davis. Há mais de 2 décadas, a atriz Geena Davis milita na tentativa de diminuir a desigualdade de gênero na indústria do entretenimento. Após muitas pesquisas, o Instituto chegou a uma conclusão bastante preocupante. A maioria das mulheres não se identifica com as imagens que vêm nas telas, geralmente muito sexualizadas, representando papéis de gêneros tradicionais e já defasados, com padrões irreais de beleza ou personagens que variam apenas entre mulheres vítimas ou fúteis. Acho que tá mais na hora da gente refletir sobre os filmes que a gente consome, tentando prestar sempre atenção em como as personagens femininas são representadas neles. Elas estão lá para reforçar estereótipos ou para propor delineamentos mais complexos ou desafiadores? Vou deixar uma provocação aqui com vocês. Tentem listar 10 diretoras mulheres que vocês já tenham assistido a pelo menos um filme. Tarefa fácil ou difícil? E aí, que tal a parceria? Gostaram? Dá pesada, não é? Pois é, isso tem sido fruto de algumas boas semanas de comunicação e de debate, não somente a respeito de feminismo, mas como vocês notaram, também a respeito de cinema. E para a gente concluir essa história, vamos ao enunciado da questão 42, do Caderno Azul do Enem de 2015, que cá entre nós deu o maior rebuliço naquele ano. Saca só. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico,
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Simone de Beauvoir no Segundo Sexo. Na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca a. Como vocês podem notar, é uma questão simples que não requer prática e tampouco habilidade cognitiva ou pedagógica de qualquer candidato ou candidata. Digamos que, uma sutileza aqui, se me permitem, o único valor que de fato a questão exigiu de vocês é bom senso e sensatez, para considerar que a condição social da mulher é política, assim como de qualquer outra pessoa. Portanto, ela importa. Vamos às alternativas. Bom, a letra A não responde à questão. Afinal de contas, a judicialização da política implica em tirania. Bom, revise os seus estudos aí a respeito de Montesquieu, o espírito das leis, e você vai se lembrar que a divisão dos três poderes é um dos totens, um dos fundamentos da democracia ocidental. A letra B também não responde à questão. Ora, o seu enunciado sequer cita trabalhismo ou então questões legislativas, certo? A letra C responde à questão, até mesmo porque até hoje o Enem tem trazido um histórico de valorização, de luta pelo reconhecimento de direitos, sejam eles civis, sociais e políticos. E aqui perceba que não há nada de errado nisso, a não ser que você considere que a sua vida é tão natural quanto o processo biológico e natural de uma árvore qualquer. A letra D, curioso porque, ironicamente, ela foi justamente uma reação potencializada por essa questão em nossas redes sociais. O que eu estou dizendo, é curioso que a nossa sociedade brasileira ela é mestre em confundir conservadorismo com reacionarismo. São coisas completamente diferentes. A letra E até que pode confundir aí as suas coordenadas de estudo, mas basta você revisar um pouquinho de história para você se lembrar que a luta do feminismo se deu basicamente lá nos anos 60 e 70, que é o enunciado da questão, em torno dos direitos civis e políticos, ok? Agora, para a gente se encerrar, serei breve. Nós deixaremos aqui na descrição do vídeo várias referências, tanto acadêmicas quanto também fílmicas, para vocês acompanharem e estruturarem mais os estudos de vocês a respeito da condição da mulher, não somente na sociedade brasileira, ou então dentro do horizonte do feminismo, mas também principalmente dentro do nosso cinema brasileiro. Certo, Joyce? Voltemos a ela. Foi um prazer enorme estar aqui no Vestibular em Cena. Eu espero ter aguçado de alguma forma a curiosidade de vocês para ver ou rever os filmes comentados aqui. Sejam todos bem-vindos também no canal do CinemaScope e até a próxima. É isso daí. Esperamos que vocês tenham gostado da parceria com a galera do CinemaScope, quer dizer, particularmente com a Joyce. Joyce, muito obrigado pela parceria e pela atenção, tá certo? E vocês continuem nos acompanhando porque ao longo do mês de setembro nós teremos ainda muitas outras parcerias. Tá legal? Um beijo, um abraço e bons estudos. Até a próxima!